A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Eu sou o pastor Rivomar Lopes, do Ministério Pleno Poder de Deus. Ministério esse que o Senhor deixou sob os cuidados da pastora Maria. Deus seja louvado. Para quem não estava a par, o culto relâmpago, qualquer um do grupo pode postar tanto no grupo de oração com a pastora Maria, como no grupo de oração da cruzada. Porém, o culto relâmpago propriamente dito é você postar uma mensagem, nada que venha a ofender qualquer denominação, mas e que vá contra o Evangelho, temos que destacar isso. Porém, o culto relâmpago é uma mensagem para muitos que o Senhor fala e que o Senhor determina que essa mensagem seja retransmitida. Então nós aproveitamos, de acordo com os organizadores do grupo, que cada um, se tiver o Senhor tocar no seu coração e tiver essa predisposição, que o faça. Amém? Glórias a Deus. O Senhor, já há uns 3, 4 dias, o Senhor vem me tocando no coração sobre um grupo que desde a igreja antiga já tinha. E ultimamente, com a modernidade, ultimamente com a força do capitalismo, tem aumentado. E aumentado muito. Entre aspas, é um grupo de religiosos que se julgam os melhores, se julgam os astros, se julgam os donos da razão, se julgam o Senhor do bem e do mal. Quando eu digo isso, não digo isso só para o pastor, para o bispo. Não, 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 não. Eu digo aquele indivíduo incrustado ali dentro de uma determinada denominação, dentro de um determinado grupo, que ele tem aquele prazer. Ele tem aquele prazer de se sentir como se ele fosse o dono da razão. E com isso, ele quer subjugar todos que estão à sua volta, como se Deus tivesse um canal exclusivo com ele. Eu costumo popularmente dizer que tem pessoas que sobem no caixotinho de maçã e se julgam estar na altura de Deus. Isso é muito triste, porque Lúcifer caiu nesse detalhe. E o Senhor o condenou e o derrubou. E não gostaríamos, é chato você ver isso acontecendo dentro da igreja, você vendo isso acontecer dentro da casa do Senhor. Muitas pessoas deixam de ir em determinadas denominações, se afastam de grupos que têm aquele bom caminhar, têm aquele prazer de caminhar uns com os outros, estudando o Evangelho, praticando o Evangelho. Por quê? Porque se sentem humilhados, se sentem afastados por esse tipo de pessoa. A pessoa, muitas das vezes, só tem interesse material, ela tem uma vaidade. Quando eu digo ela, amados, eu não estou falando no sentido feminino e masculino, não, estou falando no sentido abstrato. Ela ela se julga acima do bem e do mal. Muitas das vezes essa pessoa não tem compromisso com o Evangelho, não tem compromisso nem com com a denominação dela. Amém? Então o que acontece? Não amém. Tá aí. Não amém. Porque a pessoa, eu diria amém quando é aquela pessoa compromissada, a pessoa humilde. É um dos dons que Paulo diz nas cartas dele aos romanos, aos gálatas, aos filipenses,
que a pessoa que tem o conhecimento da palavra é uma pessoa humilde, é uma pessoa complacente, é um bom chefe de família, uma boa adjuntora, não é uma pessoa vaidosa, não é uma pessoa mesquinha. Hoje em dia nós encontramos muito disso. A pessoa se julga, eu tenho um ministério, e olha ao redor dela, de cima para baixo para as pessoas, e não é por aí. O ministério não é de ninguém, o ministério é de Cristo. Cristo te dá, mas Cristo também te tira. O Senhor provê para ganhar almas. As almas que você ganha não são suas, amado, amada. As almas que você ganha é para Cristo. Você tem que ganhá-la com amor. Você tem que ganhá-la com aconchego. Tem pessoas que olham para alguns que entram na igreja porque tem uma tatuagem, porque teve um passado que não foi aquele passado diante do evangelho, olham praticamente discriminando as pessoas. Elas querem pregar para os convertidos, mas elas não querem pregar para os perdidos, para os extraviados. Eu chamo essas pessoas de pedra de tropeço. E eu, como sempre, o culto relâmpago ele tem que ter base. Eu estou aqui com a minha palavra do Senhor em 1 Coríntios 10:32. Eu posso deixar referência porque muitos desses críticos, se eu não deixar referência, falam, o pastor está tirando isso debaixo do braço. Não estou, não. Em 1 Coríntios 10:32 diz o seguinte: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Nem para a igreja de Deus. Eu já tive situações que uma pessoa que eu chamava de irmão, de irmã, eu vou ser ético, não vou. A pessoa sentou na minha mesa, que é um local assim, muito particular, não é mesmo? Você só senta com aquela pessoa que você tem uma certa harmonia, que você tem alguma coisa. A pessoa sentou na minha mesa e, além de me julgar, sem me conhecer direito, a pessoa ficava perguntando, pastor, o senhor vai sair do grupo de oração ou não vai? O senhor vai ou não vai? Quem pode julgar é Deus. Uma das cartas de Paulo, ele diz o seguinte, para você julgar o seu irmão, você tem que ser doutor na lei. E eu digo mais, Deus diz para mim que além de ser doutor na lei, você tem que estar embasado na palavra do Senhor, você tem que estar cheio do Espírito Santo. E mesmo assim, como Jesus disse àquele grupo que queria apedrejar aquela mulher, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será que essa pessoa que fez julgamento contra mim, certamente faz julgamento contra as outras pessoas? Será que não tem pecado? Mas pastor, o senhor está fazendo esse culto relâmpago direto para as pessoas? Não, 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 não. Se essa pessoa estiver assistindo e mudar, louvado seja Deus. Eu estou dizendo para que isso não ocorra mais entre nós. Se estiver ocorrendo e você estiver assistindo, que o Espírito Santo, através de mim, fale a sua pessoa, que isso não ocorra mais.
Quando eu for apontar o dedo para alguém, primeiro eu tenho que apontar o dedo para mim. Antes de eu mostrar o dedo para você e apontar o teu pecado, eu tenho que expor o meu. Amém? Em Romanos 14, amados, diz o seguinte: portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Olha que palavra profunda, Romanos 14, 13. Pedra de tropeço, amados, é uma expressão hebraica e do Novo Testamento, tá? Ela quer denominar uma atitude ou comportamento de alguém que conduz e tenta outrem a pecar, a se afastar de Deus, a se afastar da graça do Senhor. Quem sou eu? Quem és tu para se julgar tão santo para fazer isso? Sendo que o Senhor disse: vão e espalhem o evangelho, leve o evangelho a toda criatura. Ele não disse: vão e julguem toda criatura. Esse grupo de religiosos que se julgam a última garrafinha de água do deserto. Eu tenho curso de teologia. Eu tenho tantas igrejas. Você não tem nada, amado. Você não tem nada. Se o Senhor te chamar, se o Senhor a chamar neste momento, mal você levará até a sepultura um par de roupa e um sapato usado, nada mais. Depois disso você voltará ao pó. E o pó não se veste de nada. E quando o Senhor retornar, que o Senhor está retornando, que Ele chamar para ser julgados os vivos e os mortos, nós teremos uma nova vestidura, um novo corpo. Não se julgue melhor do que ninguém, porque não somos melhor do que ninguém. Se você então é pastor, pastora, bispo, seja lá o que for seu cargo eclesiástico, você tem que ver que você é menor ainda. Por quê? Porque você tem a obrigação de conhecer o Evangelho. Você tem a obrigação de ensinar que não julgueis para não ser julgados. Em Romanos 14, 10, diz o seguinte: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas teu irmão? Por que desprezas tua irmã? Isso é por minha conta. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Mas, pastor, eu tenho teologia, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Amado, o Senhor capacitou Pedro, o Senhor capacitou João, o Senhor capacitou João no deserto, antecedendo para preparar a vinda de Cristo. Eles não tinham essa balelada toda que hoje o homem moderno. Se você se veste bem para ir na igreja, se você põe um bom vestido, se você põe uma bonita gravata, isso aí é para você trazer honra ao Todo-Poderoso, porque quando éramos do mundo, a gente comprava roupa nova, calçado novo para sair para o mundo.
Por que hoje nós vamos para a igreja, para a casa do Senhor, feito mendigos? Não, isso é injustificável, não tem justificativa. Mas diante de Deus somos todos iguais. Por que tu julgas teu irmão? Porque você é empresário, empresária também? Hoje, amados, hoje você tem que cair a ficha, tu és pó. Tudo que você tem, até essa camisa que eu tenho, esse óculos que eu estou usando, não é meu, é emprestado. O Senhor me emprestou. Se o Senhor me chama hoje, amanhã, de repente, essa camisa já vai estar no corpo de outro. Esse óculos vai estar servindo a outra pessoa. Sejam mais humildes. Sejam menos mesquinhos. Não tem como você servir a Deus e você servir a vaidade. Eu fico vendo, sabe? Eu observo muito dos meus anos de militar que eu fui. Eu fico observando a pessoa quando ela ganha um grau de poder, de conhecimento dentro da igreja. Nem todos. Eu conheço muitas pessoas maravilhosamente humildes. Mas eu vejo algumas, elas começam a olhar para as pessoas com um ar de superioridade, muitas das vezes tentando disfarçar os seus erros mais cabulosos. E justamente essas que julgam as pessoas, essas que são a pedra de tropeço, é as que têm mais roupa suja para lavar e não lavam. Elas querem esconder, porque enquanto elas estiverem apontando o dedo para alguém, elas acham que estão chamando a atenção para aquela pessoa e escondendo os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. Eu vejo esses vaidosos, muitas das vezes eles vivem às custas de terceiros, como aquelas plantas que vivem às custas de uma árvore, chama planta hospedeira. Muitas das vezes essas pessoas se hospedam na sua vida e continua te julgando, continua te humilhando, como se elas tivessem autorização do Todo-Poderoso para serem superiores a todos, como se elas estivessem em um patamar entre Deus e sobre os homens. E não é por aí. Não, não é por aí. Quanto mais conhecimento na palavra você tem, mais humilde você tem que ser. Porque o Senhor mesmo diz que os humildes herdarão a terra. E não é o que eu vejo. Eu vejo pessoas mesquinhas, pessoas aproveitadoras, pessoas que usam do cargo, usam do título para sugar, para ofender, para denegrir, para excomungar. E muitas vezes essas pessoas não têm o dom, essas pessoas não têm a capacidade nem de orar pelo próximo, quanto mais orar pedindo intercessão sobre sua vida. Elas têm um sorriso falso, elas têm um sorriso de Judas, elas tentam vender o seu irmão por muito menos que 30 moedas de prata. Pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando.
Para mim julgar alguém, eu tenho que citar nomes. Para mim julgar alguém, eu tenho que citar um nome. Porque a partir do momento que eu julgo, eu tenho que abrir a defesa, a retórica. Eu não estou julgando ninguém. Eu estou dizendo o que acontece na igreja. Tem um pastor que na internet ele falou uma coisa muito legal. Amado, se você acha que a sua igreja, a sua denominação está indo tudo bem, abre teu olho. Se o ministério de Cristo tem um Judas, no seu não vai ter. E eu digo mais. Se no ministério de Cristo teve um Judas, no nosso deve ter um Judas, sempre tem. No nosso grupo de irmãos imbuídos de um objetivo, não vai ter um, dois ou três? Aquele que gosta de aproveitar as oportunidades, subindo sobre a cabeça dos demais? Em Romanos 14, 3 e 4, diz: aquele que come de tudo não deve menosprezar o seu irmão que come. E quem não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Eu espero de coração que, como Deus me motivou a estar aqui nesse vídeo transmitindo para alguém ou para pessoas, que se eu estiver atingindo algum ponto falho onde você está sendo pedra de tropeço, você está julgando o teu irmão, eu vou te dar um conselho diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Mude enquanto há tempo. A palavra do Senhor diz: acorde, tu que dormes. Porque se hoje o Senhor te chamar, não tem como você dizer que ninguém nunca bateu nessa tecla e abriu os teus olhos. Essa pessoa que fez julgamento contra mim, eu sei que julga, ela sai julgando como se fosse um juiz de vara cível. Que Deus Todo-Poderoso a perdoe. O perdoe. E que mude de vida. Que aquela pessoa que te julga, aquela pessoa que te condena, oremos para que ela mude, para que ele mude, para que se entregue a Jesus de corpo e alma e espírito, porque no momento quem julga o seu irmão, quem é pedra de tropeço para o seu irmão, não serve a Cristo, serve a Baal, não serve ao Senhor e ao Espírito, serve à carne, serve ao homem, serve à vaidade. Quer ter status entre o homem. Jesus nunca quis ter status entre o homem. Então, seja cristão, não seja religioso ou religiosa. Em nome de Jesus, não seja, amado, amada, seja cristão. Na Grécia, onde esse termo apareceu pela primeira vez, o pessoal apontava os discípulos e falavam: são cristãos. O que quer dizer? São exemplo de Cristo. Não seja um religioso falso, medíocre, juiz de causas carnais, juiz de atitudes
um juiz moralista. Seja um cristão ganhador de almas, porque muitas das vezes, sendo pedra de tropeço do seu irmão, sendo juiz do teu irmão, se você não se reconciliar com ele, você não ganhará nem a tua alma para Cristo. Quanto mais outras almas. Fiquem na paz do Senhor, tenham um ótimo dia. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe e perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.